Oxente, meu povo, se avexe não que hoje eu vou lhes contar a história da cabra mais perigosa que já pisou nessa terra rachada de sol. Dalila do Rastro Quente. Mulher que fazia homem esquecer do medo da morte, só para depois lembrar que quem brinca com fogo, acorda queimado. Se você gosta desse tipo de história braba, já deixe seu like para sempre. O YouTube te enviar as melhores. Se inscreva no canal e comente de onde você está me assistindo. Porque essa história aqui, meu amigo, é daquelas que o sertão conta baixinho, quando a lua minguada e o vento sopra a saudade dos mortos. Era uma vez. Não, assim não. Essa história não começa feito conto de criança. Começa com bala assobiando na caatinga e sangue pintando o chão de vermelho vivo. Era uma menina que nasceu quando o sol rachava a terra e os urubus faziam roda no alto, esperando desgraça. Dalila veio ao mundo numa casinha de taipa, no pé da Serra do Roncador, onde só chegava chuva de promessa, e o vento trazia mais poeira que alívio. O pai dela, Severino da Cruz, era vaqueiro dos bons, homem de palavra dura e coração limpo, desses que encara touro brabo de cara amarrada. A mãe, Dona Zefinha, tinha mão abençoada para render labirinto e coração mole para criança machucada. A menina cresceu correndo pelada no terreiro, com o sol queimando a pele morena e os pés descalços conhecendo cada pedra do caminho. Aprendeu cedo que no sertão as coisas são secas. A terra, a fala dos homens e o destino que não pede licença para chegar. Aos 5 anos já sabia que quando os cavalos chegavam galopando de madrugada, era melhor se esconder atrás do jiral e fingir que estava dormindo. O pai ensinava: Dalila, minha filha, nessa vida ou você aprende a morder ou vira comida de quem morde. O sertão não tem dó de fraco. E ela escutava, guardando cada palavra como quem guarda semente para a época da seca. Severino trabalhava para o coronel Tertuliano, homem de posses que tinha fazenda do tamanho de 3 vilas e coração do tamanho de grão de areia. Era dono de muito gado e pouco escrúpulo. Severino cuidava do rebanho com amor de pai. Conhecia cada animal pelo chifre e pelo mugido. Mas uma madrugada de lua nova, quando só os sapos cantavam na lagoa seca, chegou a desgraça montada em cavalo preto. Foi traição, coisa armada nos bastidores. O coronel tinha negócio sujo com outro fazendeiro e precisava de bode expiatório. Severino virou alvo porque sabia demais e falava de menos. Combinação perigosa para quem anda no meio de gente grande. 3 capangas encurralaram o vaqueiro quando ele voltava da vaquejada. Nem tempo de puxar o facão teve. Bala cantou, Severino caiu, e o sertão ficou mais órfão. Dalila tinha 8 anos quando soube que o pai não ia mais voltar para casa. Dona Zefinha chorou 3 dias seguidos, depois secou os olhos e disse: Acabou-se o choro, menina. Agora é aprender a viver sem o esteio da casa. A viúva juntou os trapos, a filha e a saudade e se mudou para o vilarejo de Pedra Branca, onde tinha uma irmã casada com um dono de bodega. Mas Dalila não esqueceu. Criança tem memória comprida para dor e curta para perdão. Ela guardava na lembrança o nome que a mãe sussurrava nas rezas: Zé do Carmo, o mandante que ordenou a morte de Severino. Nome que queimava a boca de tanto ódio guardado. No vilarejo, a menina aprendeu outras lições. Viu como os homens olhavam as mulheres bonitas, como o medo caminhava pelas ruas quando chegava notícia de cangaceiro na redondeza, como o dinheiro falava mais alto que a verdade. O sertão era escola braba, e ela, aluna aplicada. Aos 10 anos, Dalila já sabia que tinha algo diferente. Os olhos dela prendiam a atenção dos homens como mel prende mosca. A tia, Dona Mocinha, sempre alertava: Cuidado, menina. Beleza sem juízo é desgraça procurando o dono. Mas Dalila pensava diferente. Beleza podia ser arma. E arma nas mãos certas vira justiça. Quando Dalila fez 15 anos, já não era mais a menina magricela que corria pelada no terreiro. O corpo tinha ganhado curvas que faziam os rapazes perderem a fala e os homens feitos esquecerem das esposas. Cabelo preto que nem asa de corvo, pele morena queimada de sol, e uns olhos verdes que pareciam guardar segredos do fim do mundo. Pedra Branca era vila pequena,
daquelas onde todo mundo conhece a cor da roupa íntima do vizinho. Quando Dalila passava pelas ruas de chão batido, o movimento parava. Vaqueiro esquecia de tocar o gado, tropeiro deixava cair a carga, e até o padre novo gaguejava no meio da missa. A moça tinha o dom de fazer homem esquecer do próprio nome. Dona Mocinha vivia de sobressalto. Essa menina vai dar trabalho, murmurava enquanto remendava a rede na varanda. Beleza assim é perigosa que nem cobra coral. Quanto mais bonita, mais venenosa. Mas Dalila não dava ouvido. Tinha descoberto o poder que carregava e não pretendia desperdiçar. Na feira de quinta, ela ajudava a tia a vender queijo de coalho e farinha de mandioca. Os fregueses vinham mais para ver a mocinha que para comprar mantimento. João Trovão, vaqueiro dos bons, oferecia o dobro do preço por 1 quilo de queijo só para poder conversar 5 minutos. Zeca Besouro, que mexia com couro, inventava qualquer desculpa para passar na barraca 3 vezes por manhã. Mas Dalila tinha mirada em presa maior. Ela observava os homens de longe, estudava como cada um se comportava, guardava informação como quem junta água no pote. Sabia que Antônio da Guitarra bebia demais quando ficava nervoso, que Manuel Boiada contava vantagens sobre façanhas que nunca aconteceram, que delegado Clementino tinha medo de gente armada apesar de usar distintivo. A mocinha aprendeu a usar o sorriso como chave mestra. Um olhar de soslaio abria a língua dos homens. Um aceno discreto fazia eles contarem segredos que guardavam debaixo de 7 chaves. Era como se a beleza dela fosse feitiço que desatava os nós da prudência. Uma tarde de sol inclemente, quando nem cachorro saía na rua, chegaram notícias que fizeram o sangue de Dalila esquentar. Um viajante que vinha do Cariri contou na bodega do tio Antônio que tinha visto Zé do Carmo, o homem que mandou matar seu pai. O desgraçado estava andando com um bando de cangaceiros pelos lados da Serra do Araripe, fazendo nome no meio da malandragem. Dalila escutou a conversa escondida atrás da prateleira de cachaça. O coração disparou que nem cavalo em desembeste. 7 anos tinha se passado, mas a dor da perda não tinha esfriado nem 1 grau. Zé do Carmo continuava solto, fazendo mal para as famílias de bem, enquanto Severino apodreceu na terra vermelha do cemitério. Naquela noite, deitada na cama de palha da tia, Dalila fez um juramento pros santos e pró-diabo. Ia achar Zé do Carmo, nem que precisasse virar a caatinga de ponta cabeça. E quando achasse, ia cobrar a dívida com juros e correção. O pai tinha morrido honesto. Ela ia vingar ele usando as armas que tinha aprendido a manejar. A mocinha sabia que não podia enfrentar cangaceiro de frente. Não tinha força de homem nem coragem de macho, mas tinha outras virtudes. Tinha beleza que abria caminho, lábia que amolecia coração de pedra, e paciência de quem aprendeu a guardar ódio por 7 anos. O plano ainda estava verde na cabeça, mas a semente da vingança tinha brotado forte. A partir daquela noite, todo homem que chegava em Pedra Branca carregando notícia de fora, recebia a atenção especial de Dalila. Ela servia café doce, escutava a conversa com interesse, e sempre perguntava sobre os movimentos dos bandos. Dizia que tinha medo de cangaceiro atacar a vila, mas na verdade estava mapeando o sertão inteiro, procurando o rastro do homem que tinha órfão ela de pai. O sertão cobra tudo, e 2 safras ruins seguidas cobraram a saúde de Dona Zefinha. A viúva foi secando que nem mandacaru na seca grande, tossia sangue de madrugada e sentia o peito arder que nem brasa viva. O doutor da cidade disse que era mal dos pulmões, coisa que não tinha cura. Só restava rezar e esperar que Deus tivesse misericórdia. Dalila cuidou da mãe com amor de filha e desespero de órfã anunciada. Fazia chá de folha santa, passava banha de carneiro no peito da doente, rezava todo o terço que sabia de cor. Mas Dona Zefinha ia definhando devagar, como vela que derrete gota por gota. Uma noite de lua cheia, quando só os grilos cantavam no quintal, a moribunda chamou a filha para o pé da cama. A lamparina fazia sombras dançarem na parede de barro, e o cheiro de óleo queimado misturava com remédio caseiro e suor de agonia. "Dalila, minha filha", começou Dona Zefinha com voz que mal saía da garganta.
Chegou a hora de te contar umas verdades que guardei enterradas no peito. A velha tossia entre as palavras, cada sílaba custando o esforço de quem já estava com um pé do outro lado. A mocinha se ajoelhou no chão de tijolo, segurou a mão seca da mãe e esperou. Sabia que palavra de moribundo é sagrada, coisa que não pode ser esquecida nem desrespeitada. Seu pai, Severino, ele não morreu só por acaso. Dona Zefinha engoliu um gemido de dor. Ele descobriu uma coisa feia sobre o coronel Tertuliano, uma carrada de gado roubado que estava sendo vendido escondido. Seu pai era homem direito, ameaçou contar para a autoridade se o patrão não parasse com a ladruagem. Dalila apertou a mão da mãe. O coração batia que nem tambor de reisado, e uma raiva fria subia do estômago para os olhos. Zé do Carmo era compadre do coronel. Fazia parte do esquema. Foi ele que armou a emboscada para calar a boca do seu pai para sempre. A velha tossia sangue, limpava com o lenço já vermelho de tanto uso. Eu soube de tudo depois, quando a comadre Nazaré me contou em segredo. Mas era viúva pobre, sem força para enfrentar gente grande. Dona Zefinha soltou a mão da filha e esticou o braço para debaixo do colchão de palha. Puxou um embrulho de pano velho, amarrado com barbante. Dentro tinha um punhal de cabo de prata, reluzente apesar dos anos guardado. A lâmina estava afiada que nem língua de cobra, e o metal brilhava mesmo na luz fraca da lamparina. Esse punhal pertenceu ao meu avô, Gregório da Faca Certa. Ele foi justiceiro nos tempos antigos, homem que não deixava maldade sem castigo. A velha botou a arma na mão da filha. Agora é seu. Use quando chegar a hora, mas use com sabedoria, que vingança sem tino vira desgraça dobrada. Dalila pegou o punhal, sentiu o peso frio da prata nas palmas. A lâmina refletia o rosto dela, multiplicado e distorcido, como se mostrasse as faces que ainda ia precisar usar. Promete para sua mãe, sussurrou Dona Zefinha. Promete que vai fazer justiça para o seu pai, mas promete também que não vai se perder no caminho. Vingança é remédio amargo. Cura a dor, mas pode envenenar a alma. Prometo, mainha. A voz de Dalila saiu firme como juramento de soldado. Prometo que Zé do Carmo vai pagar pelo que fez, mas prometo também que não vou virar o que ele é. Dona Zefinha sorriu pela última vez. Oxalá Deus te abençoe e te proteja, minha filha, e que Nossa Senhora da Conceição guie seus passos pelos caminhos que ainda vai trilhar. A velha fechou os olhos e adormeceu para o sono eterno, levando consigo as últimas lágrimas que Dalila ia derramar por dó próprio. A mocinha ficou a noite inteira velando o corpo da mãe, com um punhal de prata na mão e uma promessa queimando no peito. Quando o sol nasceu, tingindo o céu de vermelho, Dalila não era mais a mesma. Era mulher com propósito, coração blindado de ódio e alma preparada para fazer o que fosse preciso. No dia do enterro, meio vilarejo veio dar pêsame. Dalila agradecia com educação, mas no fundo estava fazendo contas. Sabia que dali para frente ia andar sozinha. Tia Mocinha ofereceu casa e comida, mas a sobrinha já tinha decidido. Ia atrás do próprio destino, carregando na cintura o punhal da justiça e no coração a promessa feita à luz da lamparina. A partir daquele dia, Dalila começou a se preparar. Vendia os poucos pertences da família morta, juntava trocado para viagem e treinava com o punhal até saber usar como extensão do próprio braço. O rastro de Zé do Carmo ia esfriar, não. Ela ia atrás e, quando encontrasse, ia lembrar o desgraçado que dívida de sangue sempre vence com juros. 3 luas depois do enterro de Dona Zefinha, chegou em Pedra Branca um tropeiro que trazia notícias frescas do sertão adentro. Chico Ventania era homem de estrada, dessas pessoas que conhecem cada trilha entre o Cariri e o São Francisco, cada poço d'água e cada grota onde se esconde malfazejo. Dalila estava na bodega do tio Antônio quando o tropeiro apareceu, montado num cavalo magro e carregando alforjes pesados de mercadoria. O homem tinha cara queimada de sol e olhos espertos de quem já viu de tudo nessa vida. Pediu cachaça da boa e começou a desembalar as novidades que trazia na memória. "O sertão tá quente", disse Chico depois de molhar a garganta.
Tem bando de cangaceiro fazendo estrago pelos lados da Chapada do Araripe. Dizem que é gente nova, mas com manha de veterano. O tropeiro olhava para os lados, como quem não queria ser ouvido por orelha errada. Dalila fingiu que estava arrumando os potes de rapadura, mas escutava cada palavra que nem confissão de penitente. O coração dela batia mais forte, pressentindo que a informação que procurava estava chegando. O líder do bando é um tal de Zé do Carmo, caba perigoso que nem surucucu pintada, continuou Chico. Dizem que ele e mais 8 companheiros assaltaram a feira de Juazeiro na semana passada. Levaram dinheiro, cavalo e ainda humilharam o delegado. Fizeram o homem se ajoelhar na frente do povo. Oxente. O nome queimou os ouvidos de Dalila que nem ferro em brasa. Zé do Carmo, o assassino do pai, estava ali mesmo, no alcance de uma vingança bem planejada. A mocinha disfarçou a emoção, mas por dentro era vulcão pronto para explodir. Esse Zé do Carmo? Perguntou ela com voz doce, fingindo curiosidade de moça medrosa. Como é a cara dele? Pergunto porque tenho medo de topar com esse tipo de gente na estrada. Chico olhou para a beleza de Dalila e sorriu com dentes amarelos de fumo de rolo. Ah, menina bonita. Você ia reconhecer de longe. É homem alto, de barba preta e cicatriz na testa que vai da sobrancelha ao cabelo. Anda sempre com chapéu de couro cravejado de moeda e cartucheira pesada de bala. Mas não se preocupe não. Que bandido desse não mexe com mulher direita? Dalila guardou cada detalhe na memória. Cicatriz na testa, chapéu cravejado, cartucheira pesada. Era o retrato falado do homem que tinha que morrer. Agora só faltava descobrir onde encontrar o desgraçado. E onde andam esses cangaceiros agora? Perguntou, sempre fingindo medo de donzela. Pelo que me contaram, estão se escondendo numa grota perto da cidade de Crato, lugar chamado Furna do Diabo, bem no meio da caatinga fechada. Dizem que é esconderijo velho, usado por bandido desde o tempo do meu avô. Chico bebeu mais um trago e completou. Mas é lugar perigoso até para quem conhece. Chão rachado, sol de matar, e se a volante descobrir, vira terra de ninguém. A informação que Dalila precisava tinha caído do céu, que nem chuva na seca. Sabia onde estava o assassino do pai, como reconhecer ele, e até onde se esconder. Agora era só fazer o plano e botar em prática. Mas sabia que ia precisar de mais que coragem. Ia precisar de esperteza, paciência e principalmente saber usar as armas que tinha aprendido a manejar. Beleza, lábia e manha de mulher. Naquela noite, deitada no catre da tia, Dalila planejou cada passo da vingança. Não ia chegar na grota armada de rifle, porque isso seria suicídio. Ia chegar desarmada na aparência, mas carregada de intenção. Ia usar a beleza para ganhar confiança. Ia virar confidente dos bandidos. Ia aprender os hábitos de Zé do Carmo. E quando chegasse a hora certa, quando o desgraçado tivesse dormindo confiante, ia usar o punhal de prata do avô para fazer justiça. O nome que queimava os ouvidos agora tinha cara, lugar e hora marcada. A caçada ia começar. A feira de Crato acontecia toda quinta-feira desde os tempos dos avós dos avós. Era lugar onde se encontrava de tudo. Gente honrada comprando mantimento, malandro vendendo bugigangas, beata pedindo esmola e cangaceiro disfarçado comprando pólvora. Dalila chegou na cidade numa manhã de sol rachante, montada numa eguinha emprestada e carregando na garupa um saco com os poucos pertences que tinha. A mocinha tinha se arrumado com cuidado. Vestido azul desbotado, mas limpo, cabelo trançado com fita vermelha e um sorriso manso que escondia as intenções verdadeiras. Parecia moça de família que vinha à feira buscar marido, não mulher com sede de sangue e punhal escondido na cintura. A feira fervilhava que nem panela de feijão no fogo. Vaqueiro negociava gado, roceiro vendia milho e feijão, mulher oferecia queijo e doce de leite. O cheiro misturado de couro curtido, rapadura derretida e suor de animal fazia uma caatinga que grudava na roupa e na memória. Dalila começou a circular pelas barracas, sempre atenta, sempre escutando.
Sabia que cangaceiro não aparecia na feira de cara limpa, mas mandava recado através de coiteiro ou simpatizante. Era questão de descobrir quem era quem naquela multidão. Perto da barraca de ferragem, viu um homem que chamou atenção. Baixo, gordo, olho vesgo, mas que falava com autoridade e recebia respeito de todo mundo. Era Manuel Coiteiro, homem que vivia na corda bamba entre a lei e a malandragem. Vendia ferramenta para roceiro honesto de dia e munição para bandido de noite. Dalila se aproximou da barraca fingindo interesse numa panela de ferro. Manuel Coiteiro olhou para a beleza da moça e sorriu com dentes podres de cachaça barata. "E aí, mocinha bonita, quer levar alguma coisa para casa? Tenho panela, facão, espingarda." O homem piscou o olho torto. "Tudo da melhor qualidade." "Tô só olhando mesmo, seu Manuel," disse Dalila com voz doce. "Meu pai morreu faz pouco. Ainda tô juntando uns trocados para me virar na vida." A conversa foi esquentando devagar. Dalila contou história inventada sobre ser órfã coitada, sem família e sem proteção. Manuel se interessou pela mocinha, ofereceu trabalho na barraca, lugar para dormir. Era o que ela esperava, entrada no mundo que precisava conhecer. "Aceito o trabalho, seu Manuel, mas tenho uma condição." Dalila baixou a voz e chegou mais perto. "Sou mulher sozinha no mundo, preciso de proteção. Ouvi dizer que o senhor conhece gente forte, gente que cuida de quem é amigo." Manuel entendeu na lata. "Ah, mocinha esperta, realmente conheço uns cabras que cuidam da vizinhança. Gente séria, de confiança. Se você trabalhar direito aqui na barraca, posso apresentar." Era o que Dalila queria escutar. Tava dentro do esquema, faltava só chegar perto do alvo. Trabalhou o resto do dia na barraca, vendendo ferramenta e ouvindo conversa. Aprendeu que Manuel realmente tinha conexão com cangaceiros, que a Grota da Furna do Diabo ficava a 2 léguas da cidade, e que o bando de Zé do Carmo aparecia na região toda lua nova para buscar mantimento e munição. Quando o sol começou a se esconder atrás das serras, Manuel fechou a barraca e levou Dalila para casa dele. Era casebre pequeno nos fundos da cidade, lugar discreto onde podia receber visitas sem chamar a atenção da polícia. "Amanhã de manhã você volta aqui para trabalhar", disse o coiteiro. "E se comportar direitinho, quem sabe na próxima lua nova você conhece uns amigos meus que andam pela redondeza." Dalila sorriu agradecida, mas por dentro estava contando os dias. Lua nova era dali a 1 semana. 1 semana para ganhar confiança, para virar peça do esquema, para chegar perto do homem que tinha mandado matar o pai dela. Naquela noite, deitada num catre emprestado, Dalila tocou o cabo de prata do punhal, escondido na cintura. A vingança estava chegando perto, devagar, mas certa, que nem destino traçado pelos santos. Zé do Carmo não sabia, mas já tinha a hora marcada com a morte. E quem ia marcar esse encontro era uma mocinha bonita que tinha aprendido a transformar dor em paciência, e paciência em arma letal. A semana passou voando que nem urubu atrás de carniça. Dalila trabalhou firme na barraca do Manuel Coiteiro, vendendo ferramenta de dia e ouvindo conversa de noite. Aprendeu quem era quem na cidade, quem simpatizava com o cangaceiro e quem tinha medo da polícia. Mais importante, descobriu que Zé do Carmo tinha fama de mulherengo, homem que não resistia à saia rodada e sorriso bonito. Lua nova chegou numa quinta-feira sem vento. Manuel fechou a barraca mais cedo e disse para Dalila se arrumar bonita. "Hoje você vai conhecer uns amigos meus que chegaram na cidade. Gente importante que precisa de respeito." Dalila se arrumou com cuidado calculado. Vestido azul marinho que realçava os olhos verdes, cabelo solto caindo pelas costas, e um perfume de alfazema que tinha comprado com o dinheiro ganho na semana. Parecia santa de igreja, mas carregava a intenção de pecado mortal. O encontro foi numa casa abandonada nos fundos da cidade, lugar onde nem cachorro latia de tão ermo que era. Manuel bateu na porta 3 vezes, deu uma senha baixinho, e foram recebidos por um cabra armado até os dentes. Dentro da casa, 5 homens esperavam sentados numa mesa de madeira tosca. Dalila reconheceu Zé do Carmo na mesma hora. Alto, barba preta,
cicatriz na testa que nem Chico Ventania tinha descrito. O assassino do pai estava ali, a 3 passos de distância, respirando o mesmo ar que ela. Essa é a mocinha que eu falei, apresentou Manuel. Dalila, órfã de pai e mãe, trabalhadora e discreta, pode confiar. Zé do Carmo olhou para a beleza da moça e sorriu com dentes brancos de quem cuida da aparência. Era homem vaidoso, daqueles que gosta de causar impressão. Usava chapéu de couro cravejado de moeda de prata, gibão de cabra fino e cartucheira bordada que mais parecia joia que arma. Moça bonita, disse com voz grossa de quem manda e desmanda. Como é que uma flor dessas anda sozinha pelo mundo? Não tem homem para cuidar. Não tenho ninguém, seu Zé, respondeu Dalila com voz mansa, fingindo timidez de donzela. Pai morreu em desavença com fazendeiro. Mãe foi de desgosto. Sobrou só eu no mundo. A mentira saiu naturalmente. Dalila tinha ensaiado a história na cabeça, sabia cada palavra que ia falar. Zé do Carmo se interessou pela órfã bonita, ofereceu proteção em troca de companhia. Era exatamente o que ela esperava. Você pode ficar por aqui, trabalhando para o seu Manuel, disse o cangaceiro. E se precisar de alguma coisa, é só mandar recado. Zé do Carmo cuida de quem é amigo. O jogo tinha começado. Nas semanas que se seguiram, Dalila foi se aproximando devagar do bando. Aparecia nas reuniões, levava comida para os cangaceiros, escutava história de assalto e façanha. Sempre comportada, sempre respeitosa, sempre bonita de fazer homem esquecer do perigo. Zé do Carmo foi caindo na armadilha que nem boi no matadouro. Começou a pedir para Dalila ficar mais tempo nas reuniões, a dar presente bobos, a contar façanha inventada para impressionar a mocinha. O cabra perigoso estava virando bobo apaixonado. Dalila jogava o jogo com maestria de atriz consumada. Sorria na hora certa, fingia espanto quando ele contava vantagem, fazia pergunta que inflava o ego do valentão. Cada gesto era calculado, cada palavra pensada para deixar o homem mais interessado e menos desconfiado. Uma noite de lua cheia, quando o bando estava reunido na casa abandonada bebendo cachaça e contando história, Zé do Carmo chamou Dalila para conversar a sós. Saíram para fora, onde só os grilos faziam barulho. Dalila, você é diferente das outras, disse ele, chegando mais perto. Tem educação, tem modos de gente fina. Que tal virar minha companheira oficial? Ter proteção de homem de verdade? O coração de Dalila bateu forte, mas não de paixão. Era de ódio puro e raiva contida. O assassino do pai estava oferecendo amor justamente para a filha do homem que ele tinha mandado matar. A ironia era amarga que nem jiló sem sal. Preciso pensar, seu Zé, respondeu ela, fingindo confusão de moça inexperiente. É decisão muito importante para a vida de uma mulher. Pense sim, mas não demore muito, disse Zé do Carmo, tocando no rosto dela com mão calejada de puxar gatilho. Homem como eu não espera muito tempo por coisa alguma. Dalila voltou para casa do coiteiro com a certeza de que estava no caminho certo. O amor que Zé do Carmo sentia por ela era a isca perfeita para a armadilha mortal. Agora era só aguardar a hora certa de fechar o laço no pescoço do desgraçado. 2 luas se passaram desde que Dalila tinha aceitado virar companheira de Zé do Carmo. A mocinha agora morava na Grota da Furna do Diabo, dormindo no mesmo rancho que o assassino do pai, comendo na mesma mesa, ouvindo as histórias cruéis que ele contava como se fossem façanhas de herói. A grota era esconderijo perfeito para quem vivia fora da lei. Cercada de paredão de pedra e caatinga fechada, só tinha uma entrada estreita que podia ser vigiada fácil. Dentro tinha água fresca que brotava da rocha, sombra para os cavalos e caverna natural que servia de depósito para arma e munição. Dalila tinha se tornado peça importante no esquema do bando. Cozinhava feijão com carne seca, remendava roupa rasgada de espinho e principalmente servia de orelha para conversas que os homens não contavam para qualquer pessoa. Os cangaceiros confiavam nela porque ela era mulher de Zé do Carmo, e mulher de líder sempre sabe guardar segredo.
Ela aprendeu o nome e a história de cada cabra do grupo. Tinha Antônio Bala de Prata, atirador que não errava nem bêbado. João Trovoada, homem calado que mexia com explosivos. Manuel Sete Mortes, que fazia jus ao apelido. Pedro Caveira, especialista em emboscada. Benedito Faca na cinta, que resolvia problema no punhal. Todos respeitavam Dalila porque ela tinha conquistado o coração do chefe. A mocinha observava tudo com um olho de águia. Sabia que Zé do Carmo acordava sempre antes do sol nascer para fazer as necessidades longe do acampamento. Conhecia o lugar onde ele guardava a cartucheira na hora do banho. Sabia que ele bebia cachaça antes de dormir e ficava com sono pesado até a madrugada. Cada informação era armazenada na memória como munição para a hora do acerto. O que mais impressionava Dalila era como os cangaceiros falavam naturalmente sobre as violências que cometiam. Contavam de comerciante espancado, de fazendeiro humilhado, de soldado da volante morto a facão. Tudo isso enquanto bebiam café e riam alto. Era como se matar fosse trabalho normal, coisa do dia a dia que nem ordenhar cabra. Uma tarde de calor inclemente, quando nem passarinho piava de tanto sol, Zé do Carmo reuniu o bando para planejar novo assalto. O alvo era a fazenda do Coronel Aureliano, homem rico que criava gado e plantava algodão nos melhores pastos da região. "Vamos pegar o velho na hora da sesta", explicou o líder. "Dalila vai junto dessa vez, disfarçada de beata pedindo esmola. Quando ela der o sinal, nós invadimos a casa grande." O coração de Dalila gelou. Era a primeira vez que Zé do Carmo pedia para ela participar diretamente de assalto. Sabia que não podia recusar sem levantar suspeita, mas também não queria se sujar com sangue inocente. "Seu Zé, eu tenho medo", disse ela com voz trêmula. "Nunca participei dessas coisas. E se der errado?" "Nada vai dar errado, minha flor", respondeu ele puxando a mocinha pro abraço. "Você só vai bater na porta, pedir bênção e água. Quando o coronel aparecer, você finge que passou mal e se encosta na parede. Esse vai ser nosso sinal para entrar." Dalila concordou porque não tinha escolha. Mas naquela noite, deitada no catre ao lado do assassino do pai, ela fez novo planejamento. O assalto à fazenda podia ser a oportunidade que esperava. No meio da confusão, com todo mundo armado e nervoso, seria fácil espetar o punhal nas costas de Zé do Carmo e depois fugir na correria. Na madrugada anterior ao assalto, Dalila acordou antes de todo mundo e foi fazer oração na entrada da grota. Ajoelhou na terra vermelha, olhou para o céu estrelado e pediu proteção para os santos. Não para sair viva do assalto, mas para ter coragem de cumprir a promessa feita à mãe moribunda. Quando voltou para o acampamento, encontrou Zé do Carmo acordado, limpando a pistola de cabo de madrepérola que usava nos trabalhos importantes. O homem sorriu para a companheira e disse: "Amanhã vai ser dia grande, Dalila. Depois desse serviço vamos ter dinheiro para viver bem longe daqui. Que tal nos mudarmos para o litoral, onde tem brisa fresca e peixe fresco todo dia?" A mocinha sorriu e disse que ia gostar, mas por dentro pensava que amanhã mesmo um deles dois ia deixar de respirar, e não ia ser ela. O dia do assalto amanheceu com céu vermelho e vento quente soprando do nascente. Os cangaceiros acordaram cedo, conferiram armas e se prepararam como soldados indo para a guerra. Dalila vestiu roupa simples de beata, amarrou lenço na cabeça e escondeu o punhal de cabo de prata entre os seios, debaixo do vestido largo. A cavalgada até a fazenda do Coronel Aureliano foi silenciosa que nem procissão de defunto. Cada homem pensava no serviço que ia fazer, calculando riscos e dividindo o dinheiro que ainda nem tinham roubado. Dalila montava na garupa do cavalo de Zé do Carmo, fingindo nervosismo de mulher inexperiente, mas na verdade ensaiando cada movimento que ia fazer na hora da vingança. A fazenda ficava numa baixada verde, cercada de cerca de pedra e porteira de madeira boa. A casa grande tinha varanda espaçosa, telha francesa e jardim cuidado com amor de dona de casa rica. Era propriedade de gente com posses, que tinha nascido em berço de ouro e nunca tinha passado necessidade. O plano era simples:
Dalila ia bater na porta pedindo água e bênção. Quando conseguisse fazer o coronel aparecer na varanda, ia fingir mal súbito e se apoiar na parede. Esse seria o sinal para os cangaceiros atacarem. Dalila desceu do cavalo a 200 metros da casa e caminhou sozinha pelo caminho de terra batida. O coração batia forte, mas não de medo do assalto. Era de ansiedade pela vingança que estava chegando perto. Nas próximas horas, Zé do Carmo ia saber o gosto amargo da justiça. Bateu na porta 3 vezes, humilde que nem mendiga de igreja. Apareceu uma mucama velha, de avental limpo e cara desconfiada. "Que é que a senhora quer?" perguntou através da grade de ferro. "Pelo amor de Deus, uma cuia d'água para uma peregrina", pediu Dalila com voz mansa. "Venho de longe rezando pro padre Cícero e a sede tá me matando." A mucama foi buscar água e voltou com uma cuia de barro fresco. Dalila bebeu devagar, ganhando tempo, esperando o momento certo. Era então que apareceu na varanda um homem jovem, de uns 25 anos, cara limpa e olho bondoso. "Que é isso, Benedita? Por que deixou a moça no sol?" disse o rapaz. "Traga ela para a varanda, ofereça algo para comer." Não era o coronel Aureliano, era Roberto, filho mais novo do fazendeiro, moço estudado que tinha voltado da capital com diploma de doutor e coração cheio de bondade. O verdadeiro coronel tinha viajado para a cidade e só voltava no final da semana. Dalila sentiu o chão fugir debaixo dos pés. O plano tinha dado errado antes mesmo de começar. Não podia dar sinal para os cangaceiros atacarem um inocente, mas também não podia voltar atrás sem levantar suspeita mortal. Roberto desceu da varanda e chegou perto da suposta beata. Era homem bonito, de cara honesta e sorriso sincero. "Como é seu nome, irmã?" perguntou com gentileza de quem foi criado com educação. "Dalila", respondeu ela, esquecendo de inventar nome falso. "Nome bonito para mulher bonita", disse Roberto sem malícia. "Mesmo vestida de penitente, a senhora tem graça que Deus não dá para qualquer pessoa." Foi nesse momento que algo estranho aconteceu no coração de Dalila. O rapaz falava com ela sem segundas intenções, tratava com respeito de igual para igual. Não era como Zé do Carmo, que via ela só como troféu de homem poderoso. Roberto enxergava a pessoa por trás da beleza. A conversa foi se prolongando na varanda. Roberto contou que estudara medicina na capital, que tinha voltado para cuidar dos trabalhadores da fazenda, que sonhava em construir hospital para os pobres da região. Dalila escutava fascinada, descobrindo que existia homem diferente dos que conhecia. "Doutorzinho, a senhora não quer comer algo?" ofereceu Roberto. Benedita fez canjica doce, ficou uma delícia. Era então que Dalila viu pelos cantos dos olhos os vultos dos cangaceiros se aproximando. Zé do Carmo tinha perdido a paciência e decidido atacar mesmo sem sinal. Em poucos minutos ia virar tiroteio, e Roberto, homem bom e inocente, ia morrer por causa dela. Sem pensar 2 vezes, Dalila se levantou e gritou: "Corra, doutor! Tem bandido chegando! Se esconda na casa!" O grito dela salvou a vida de Roberto, mas assinou sentença de morte para ela mesma. Zé do Carmo ia descobrir que tinha sido traído pela própria companheira. O amor errado que tinha nascido no coração de Dalila ia custar caro para todo mundo. O tiroteio durou menos de 15 minutos, mas pareceu uma eternidade. Roberto conseguiu se esconder dentro da casa grande junto com os empregados, enquanto os cangaceiros cercavam a propriedade atirando para todo lado. Dalila ficou no meio do fogo cruzado, protegida apenas pela sorte e pela vontade de Deus. Quando a fumaça baixou e o barulho parou, Zé do Carmo apareceu na varanda com cara de quem tinha visto o diabo de frente. O assalto tinha dado errado por causa do aviso de Dalila, e agora ele queria explicação para a traição. "Que foi isso, Dalila?" perguntou com voz de gelo. "Por que você gritou para avisar o doutor?" A mocinha sabia que não adiantava mentir. Zé do Carmo era homem esperto. Conhecia gente o suficiente para reconhecer traição quando via uma. A única saída era confessar parte da verdade e torcer para ele engolir. "Me deu dó, seu Zé.
disse ela com lágrimas nos olhos. O rapaz é novo, não tinha nada a ver com a história. Me lembrou do meu irmão que morreu criança. Era mentira bem contada, misturando verdade com ficção. Zé do Carmo ficou em dúvida, dividido entre a raiva da traição e o amor que sentia pela companheira. Os outros cangaceiros esperavam a decisão do líder, mãos nos cabos das armas. Você quase estragou o serviço, disse ele chegando mais perto. Por causa da sua bobagem perdemos tempo e dinheiro. E ainda por cima, alertou a vítima. Me perdoe, meu bem, implorou Dálila, ajoelhando na terra vermelha. Foi fraqueza de mulher, coisa que não vai acontecer nunca mais. Zé do Carmo olhou para a mocinha ajoelhada e sentiu o coração amolecer. Por mais brabo que fosse, não conseguia resistir às lágrimas dela. Era homem perdidamente apaixonado, e paixão deixa até cangaceiro fraco. Levanta daí, ordenou puxando ela pelo braço. Dessa vez eu perdoo, mas na próxima não tem choro que resolva. O bando voltou para a grota da Furna do Diabo, de mãos abanando e humor péssimo. O assalto fracassado ia render conversa ruim nos povoados, e ainda por cima tinham perdido o elemento surpresa. A volante ia ficar esperta, e os próximos trabalhos iam ser mais difíceis. Naquela noite, enquanto os cangaceiros bebiam cachaça e resmungavam baixinho sobre o dia perdido, Dalila ficou sozinha na entrada da grota, olhando para o céu estrelado e pensando na confusão que tinha virado a vida dela. O encontro com Roberto tinha mexido com alguma coisa no fundo da alma que ela nem sabia que existia. Era a primeira vez que conversava com um homem direito, que tratava ela como pessoa e não como objeto de desejo. Por alguns minutos na varanda da fazenda, tinha esquecido da vingança, do ódio e de tudo que motivava ela a continuar viva. Mas a realidade bateu de volta que nem chicote na cara. Tava ali no meio de bandidos assassinos, fingindo ser mulher de Zé do Carmo, carregando o punhal envenenado de ódio antigo. A vingança pelo pai ainda precisava acontecer. A promessa para a mãe morta ainda estava por cumprir. Dalila puxou o punhal de cabo de prata de dentro do vestido e olhou para a lâmina que brilhava na luz das estrelas. A arma do avô justiceiro ainda estava afiada, ainda estava com sede de sangue culpado. Mas pela primeira vez desde a morte da mãe, ela sentiu dúvida roendo o coração. Pai, sussurrou pro vento da madrugada, me dê um sinal. Me diga se é isso mesmo que o senhor quer que eu faça. Como se fosse resposta dos mortos, uma estrela cadente riscou o céu de ponta a ponta, deixando rastro de luz prateada que durou 3 segundos antes de desaparecer. Dalila interpretou como aprovação celestial. O pai estava mandando ela seguir em frente com o plano. A mocinha guardou o punhal de volta e voltou para o rancho onde Zé do Carmo esperava, meio bêbado e querendo carinho de mulher. Ela fingiu paixão, beijou com gosto de mentira e deitou ao lado do assassino do pai como se fosse companheira apaixonada. Mas naquela madrugada, quando Zé do Carmo dormia pesado por causa da cachaça, Dalila não conseguiu pregar o olho. Ficou olhando para o teto de palha e pensando no Roberto, no sorriso honesto dele, na bondade que ela não merecia receber. Era a primeira rachadura na armadura de ódio que tinha construído ao redor do coração. E rachadura pequena. Se não for cuidada logo, vira buraco grande que pode derrubar casa inteira. A notícia chegou na grota, que nem raio em dia de chuva. Um dos coiteiros de Manuel apareceu montado em cavalo suado, com cara de quem tinha visto a morte de perto. Trazia recado urgente. A força volante do capitão Virgulino estava varrendo a região, perguntando de casa em casa sobre o paradeiro de Zé do Carmo e seu bando. A coisa tá feia, seu Zé, disse o mensageiro, ainda ofegante da cavalgada. O capitão botou 20 soldados para procurar vocês. Estão oferecendo dinheiro grosso por informação, e você sabe como é. Quando a fome aperta, até amigo vira Judas. Zé do Carmo ouviu a notícia mastigando um pedaço de carne seca, sem demonstrar nervosismo. Era veterano em fugas. Conhecia cada trilha e cada grota num raio de 50 léguas. Mas dessa vez tinha complicação nova. Não podia mais sair correndo feito cabra solto porque tinha Dalila para proteger. Quanto tempo a gente tem? Perguntou, calculando possibilidades na cabeça. No máximo 2 dias.
respondeu o coiteiro. Eles estão interrogando todo mundo que conhece vocês. Já passaram na casa do seu Manuel, reviram tudo. Ele conseguiu disfarçar, mas não vai segurar muito tempo se a pressão aumentar. A notícia espalhou pânico entre os cangaceiros. Antônio Bala de Prata queria sair imediatamente para o Ceará. João Trovoada achava melhor se dividir em grupos pequenos e se encontrar depois. Pedro Caveira defendia fazer emboscada para a força volante antes de fugir. Cada um tinha opinião diferente e discussão ia esquentando. Dalila escutava tudo calada, sentada num toco de madeira na entrada da caverna. Por dentro, o coração disparava que nem tambor de reizado. A chegada da volante podia significar o fim da chance de vingança, ou então a oportunidade perfeita para executar o plano. "E agora, minha flor?", perguntou Zé do Carmo, se aproximando da companheira. "Você toparia fugir comigo para os confins do mundo? Deixar essa vida de sobressalto para trás?" Era a pergunta que Dalila temia e esperava ao mesmo tempo. Zé do Carmo estava oferecendo vida nova, longe da violência e do perigo, mas aceitar significava abandonar a vingança pelo pai, quebrar a promessa feita à mãe moribunda, deixar o assassino impune para o resto da vida. "Vou onde você for, meu bem", mentiu ela, forçando o sorriso de mulher apaixonada. "Mas me diga uma coisa, se a gente fugir agora, quando vai poder voltar?" "Talvez nunca", confessou Zé do Carmo. "A vida de cangaceiro tá ficando muito arriscada. Cada dia que passa tem mais soldado e menos lugar para se esconder." A resposta confirmou os temores de Dalila. Se deixasse Zé do Carmo escapar dessa vez, talvez nunca mais tivesse chance de fazer justiça. O assassino do pai ia viver feliz e impune numa terra distante, enquanto Severino continuava morto e esquecido no cemitério de Pedra Branca. Naquela tarde, enquanto os cangaceiros se preparavam para a fuga, Dalila tomou decisão que ia mudar o destino de todo mundo. Não podia mais adiar a vingança. Era agora ou nunca, mesmo que significasse morrer no processo. A mocinha esperou anoitecer para sair do acampamento sozinha, fingindo que ia fazer necessidades na caatinga. Caminhou até um riacho próximo e se ajoelhou na margem, olhando para o reflexo do rosto na água escura. Era como se visse duas pessoas diferentes. A Dalila órfã que chorava pelo pai morto, e a Dalila, mulher que tinha aprendido a sentir carinho por homem direito. "Pai", sussurrou para a água que corria devagar. "Se o senhor tá me vendo de onde tá, me dê força para fazer o que precisa ser feito. E se eu morrer hoje, receba a alma da sua filha com o perdão que ela merece." Quando voltou para o acampamento, Zé do Carmo estava explicando o plano de fuga para os companheiros. Iam sair de madrugada, cada um por um caminho diferente, se encontrar numa semana na Grota do Pau-Ferro, do outro lado da serra. "E a Dalila?", perguntou Benedito, faca na cinta. "Mulher atrapalha numa fuga dessas." "Ela vai comigo", respondeu Zé do Carmo com firmeza. "Onde eu for, ela vai junto." Era exatamente o que Dalila esperava escutar. Iam ficar sozinhos durante a fuga, longe dos outros cangaceiros. Seria a chance perfeita para usar o punhal do avô e fazer a justiça que o pai merecia. O resto da noite passou que nem pesadelo acordado. Dalila fingiu que dormia, mas ficou de olho aberto, planejando cada movimento da vingança. Sabia que teria apenas uma oportunidade, e se errasse, ia morrer antes de conseguir gritar. Quando os primeiros raios de sol apareceram no horizonte, os cangaceiros começaram a se despedir. Era separação triste, porque ninguém sabia se ia viver para se ver de novo. Homens duros abraçavam com lágrimas nos olhos, prometiam cuidar uns dos outros se sobrevivessem à perseguição. Zé do Carmo selou 2 cavalos e arrumou mantimentos para a viagem longa. Dalila amarrou os poucos pertences num embornal e escondeu o punhal de prata numa bainha improvisada amarrada na coxa. O ferro frio do cabo tocava a pele dela, lembrando da promessa que precisava cumprir. "Pronta, minha princesa?", perguntou o cangaceiro, ajudando a companheira a montar. "Pronta", respondeu Dalila, mas não para o que ele imaginava. A fuga começou antes do galo cantar.
quando só as estrelas mais teimosas ainda brilhavam no céu que começava a clarear. Zé do Carmo escolheu trilha que conhecia desde menino, caminho que passava por grotas fundas e caatinga fechada onde nem cabra montesa se aventurava. Dalila montava na garupa do cavalo dele, abraçada na cintura do homem que ia matar. Sentia o calor do corpo de Zé do Carmo, o cheiro de couro curtido e suor de macho, o movimento firme de quem nasceu montado. Por um momento fugaz, quase esqueceu que aquele homem era o assassino do pai. A cavalgada durou 3 horas sem parada. Cruzaram riachos secos, subiram ladeiras pedregosas, atravessaram capoeiras onde só crescia mandacaru e xique-xique. O sol ia esquentando devagar, prometendo dia de calor infernal. Quando chegaram numa grota sombreada com poço d'água cristalina, Zé do Carmo decidiu parar para descansar os cavalos e matar a sede. Era lugar bonito, cercado de pedras lisas e árvores frondosas, silencioso que nem igreja abandonada. Aqui a gente pode respirar, disse ele, descendo do cavalo e ajudando Dalila a desmontar. A volante nunca vai encontrar esse lugar. Meu avô me trouxe aqui quando eu era menino. Era momento perfeito para vingança. Sozinhos no meio do mato, longe de testemunha, com água para lavar o sangue depois do serviço. Dalila tocou discretamente o cabo do punhal através da saia, sentindo o metal frio que nem gelo no inferno. Zé do Carmo tirou o gibão de couro e mergulhou a cabeça na água fresca. Quando levantou, pingando e sorrindo, parecia homem diferente do cangaceiro cruel que ela conhecia. Parecia gente comum, trabalhador honesto que parava para beber água depois de dia na roça. "Venha cá, Dalila", chamou ele, estendendo a mão molhada. "Essa água é bênção de Deus, gelada que nem neve de serra." A mocinha se aproximou devagar, fingindo timidez de moça recatada. Ajoelhou na beira do poço e molhou o rosto, ganhando tempo para juntar coragem. Sabia que em poucos minutos tudo ia acabar. Ou a vingança ia se completar, ou ela ia morrer tentando. "Dalila", disse Zé do Carmo, se sentando numa pedra lisa ao lado dela. "Quero te contar uma coisa que nunca contei para ninguém." A mocinha olhou para os olhos dele, esperando confissão de mais algum crime horrível. Mas o que veio foi diferente do que esperava. "Eu não sempre fui bandido", começou ele, olhando para a água que refletia o céu azul. "Quando era rapaz novo, trabalhava de vaqueiro numa fazenda lá pras bandas de Quixadá. Era vida honesta, ganhava pouco, mas dormia com a consciência tranquila." Dalila franziu a testa, confusa. Não queria escutar história triste que ia fazer ela sentir pena do assassino do pai. Queria manter o ódio puro, cristalino, que nem a água do poço. "O que aconteceu foi que me apaixonei pela filha do patrão", continuou Zé do Carmo. "Maria das Graças, moça mais bonita que flor de mandacaru. Ela gostava de mim também, mas o pai não aceitava casamento de sinhá com vaqueiro pobre." A voz dele ficou grossa de emoção guardada há anos. Era como se tivesse guardado aquela história no fundo do peito e agora precisasse soltar antes de morrer. "Uma noite eu tentei fugir com Maria das Graças. Íamos nos casar em Juazeiro, começar vida nova longe da fazenda. Mas o pai dela descobriu e mandou os capangas nos alcançar." Zé do Carmo engoliu seco antes de continuar. "Eles mataram ela na minha frente. Disseram que era para me ensinar que cada um tem seu lugar no mundo." Dalila sentiu algo estranho apertar o peito. Era história parecida com a dela. Amor perdido, família morta, sede de justiça. Pela primeira vez, via Zé do Carmo não como monstro, mas como homem que tinha sofrido tanto quanto ela. "Foi aí que virei o que sou hoje", terminou ele. "Matei os 3 capangas, matei o fazendeiro e nunca mais parei de matar. Porque aprendi que nesse mundo quem não mata morre, e quem não se vinga vira esquecido." O silêncio que se seguiu era pesado que nem chumbo derretido. Dalila lutava contra a compaixão que nascia no coração. Tentava lembrar que aquele homem tinha mandado matar o pai dela, mas a história de amor perdido mexia com alguma coisa lá no fundo da alma. "Dalila", disse Zé do Carmo, se virando para ela,
Você é a primeira mulher que conseguiu fazer eu esquecer de Maria das Graças. Com você, eu me sinto homem de novo, não só bandido. Era a hora. O momento exato que ela tinha esperado durante meses. Zé do Carmo estava desarmado, desconfiado, falando de amor. Era só puxar o punhal e espetar no coração dele. Vingança do pai, promessa cumprida, justiça feita. Mas quando Zé do Carmo se inclinou para beijar ela, Dalila hesitou. Por um segundo que durou eternidade, ficou dividida entre o ódio e uma estranha compaixão. Via nele não o assassino frio, mas homem que tinha virado bandido por amor perdido, igual ela tinha virado vingadora por pai morto. O beijo aconteceu devagar, gostoso que nem água fresca em dia de calor. E no meio do beijo, Dalila tomou decisão que ia perseguir ela pro resto da vida, qualquer que fosse a duração dessa vida. O beijo durou apenas alguns segundos, mas foi tempo suficiente para Dalila tomar coragem e fazer o que veio fazer. Quando se separaram, ela sorriu com doçura de santa e disse: "Feche os olhos, meu bem. Quero te dar um presente." Zé do Carmo obedeceu que nem criança esperando surpresa de aniversário. Dalila puxou devagar o punhal de cabo de prata, ergueu a lâmina que brilhava no sol da manhã e mirou bem no coração do homem que tinha mandado matar o pai. "Esse presente é do Severino da Cruz", sussurrou ela antes de desferir o golpe. A lâmina entrou limpa entre as costelas. Procurou o coração com precisão de açougueiro experiente. Zé do Carmo abriu os olhos enormes de surpresa e dor. Olhou para o rosto de Dalila como se fosse a primeira vez que a via de verdade. "Severino", gemeu ele, tentando entender a conexão entre o nome e a facada. "Severino da Cruz era meu pai", disse Dalila com voz firme que nem juramento de vingança. "Vaqueiro honesto que você mandou matar há 8 anos. Hoje a dívida está sendo paga com juros." Zé do Carmo tentou puxar a pistola, mas a força já estava abandonando o corpo. Sangue vermelho escorria pelos cantos da boca, misturando com a água cristalina do poço. Os olhos dele iam perdendo o brilho, como lamparina que fica sem óleo. "Dalila", sussurrou ele com o último fôlego. "Eu me lembro do vaqueiro. Não foi nada pessoal." "Pro meu pai foi pessoal", replicou ela, torcendo a lâmina para garantir que o serviço estava bem feito. "E para mim também." Zé do Carmo tombou de costas na pedra lisa, olhos vidrados encarando o céu azul que não ia mais ver. O sangue dele pintou a rocha de vermelho vivo, cor que ia demorar muito para sair mesmo com chuva e tempo. Dalila puxou o punhal do peito do morto e limpou a lâmina na roupa dele. Depois se ajoelhou na beira do poço e lavou as mãos, vendo o sangue do assassino se misturar com a água pura que corria para o riacho. Por um momento, ficou ali olhando para o corpo de Zé do Carmo sem sentir nada, nem alegria, nem tristeza, nem alívio. Era como se tivesse cumprido a obrigação de casa, tarefa chata, mas necessária. A vingança pelo pai estava completa, mas o buraco no peito continuava do mesmo tamanho. Foi então que escutou barulho de cavalo se aproximando. Vozes de homens, rangido de couro, tilintar de metal. A força volante tinha seguido o rastro deles e chegado na grota. Dalila estava encurralada com cadáver fresco e sangue na roupa. "Cerquem a grota!" gritou uma voz de comando. "Não deixem ninguém escapar!" A mocinha olhou para os lados procurando saída que não existia. A grota só tinha uma entrada, e por ela estavam chegando 20 soldados armados até os dentes. Não tinha para onde correr, não tinha como se esconder. Dalila pegou a pistola de cabo de madrepérola de Zé do Carmo, conferiu se estava carregada e se posicionou atrás de uma pedra grande. Se ia morrer atirando, igual guerreira que não se entrega sem luta. Os primeiros soldados apareceram na entrada da grota com rifles apontados. Quando viram o corpo de Zé do Carmo, pararam confusos, tentando entender o que tinha acontecido. "O bandido tá morto", gritou um deles pro capitão. "Parece que levou facada no peito." Foi então que Dalila apareceu de trás da pedra, pistola na mão e cara de quem não tinha mais nada a perder.
Os soldados apontaram as armas para ela, esperando ordem para atirar. "Quem é você, moça?" perguntou o capitão Virgulino. Homem de bigode grisalho e olhos duros de quem já viu muita coisa ruim. "Foi você quem matou Zé do Carmo?" "Fui eu mesmo", confessou Dalila com orgulho na voz. "Matei o desgraçado que mandou assassinar meu pai." O capitão baixou a arma devagar, fazendo sinal para os soldados fazerem o mesmo. Era veterano em perseguir cangaceiro, conhecia a diferença entre bandido e pessoa que faz justiça com as próprias mãos. "Como era o nome do seu pai?" perguntou ele. "Severino da Cruz, vaqueiro honesto que morreu por saber demais sobre negócio sujo de coronel", respondeu Dalila. O capitão assentiu com a cabeça. Conhecia a história. Tinha investigado a morte de Severino anos atrás, mas nunca conseguiu provar que tinha sido encomenda. "Mocinha", disse ele com voz mais suave, "você fez o serviço que a lei não conseguiu fazer, mas agora precisa vir conosco para a cidade, prestar depoimento sobre o que aconteceu aqui." Dalila olhou para o corpo de Zé do Carmo, depois para os soldados, depois para o céu onde uma águia voava livre e solitária. A vingança estava cumprida. A promessa para a mãe morta estava paga. Agora era hora de enfrentar as consequências do que tinha feito. "Tá bom, capitão", disse ela, entregando a pistola. "Vou com vocês. Mas primeiro deixe eu me despedir do morto." Dalila se ajoelhou perto do corpo de Zé do Carmo e sussurrou baixinho: "Que Deus tenha misericórdia da sua alma, porque eu não tive." Depois se levantou e seguiu os soldados, deixando para trás a grota manchada de sangue e a vida que tinha vivido até ali. O rastro quente de Dalila do Carmo tinha deixado marca definitiva no chão seco do sertão. A prisão de Crato era lugar pequeno e fedorento, com grades de ferro enferrujadas e chão de pedra que suava a umidade. Dalila passou 3 semanas ali, esperando o julgamento por morte de Zé do Carmo. O capitão Virgulino tinha mandado recado para a capital, explicando as circunstâncias do caso, mas justiça no sertão caminha devagar que nem boi velho. Durante o cativeiro, Dalila recebeu visita inesperada. Roberto, o doutor da fazenda que ela tinha salvado do assalto, apareceu numa manhã de sol forte trazendo comida caseira e roupa limpa. O rapaz tinha ficado sabendo da prisão dela e vinha agradecer por ter salvado a vida dele. "Moça Dalila", disse ele através das grades, "vim trazer umas coisas e perguntar se precisa de alguma coisa. Advogado, remédio, dinheiro para fiança." A mocinha olhou para o rosto honesto de Roberto e sentiu aperto no peito que nem conhecia. Era gratidão misturada com arrependimento, carinho misturado with tristeza. Pela primeira vez desde a morte da mãe, alguém se preocupava com ela sem querer nada em troca. "Doutor, o senhor não devia ter vindo aqui", disse ela com voz baixa. "Eu sou assassina, confessa. Não convém pessoa direita como o senhor se misturar comigo. Você matou em legítima defesa da honra familiar", corrigiu Roberto. "No meu entendimento, fez justiça que a lei não conseguiu fazer." A conversa durou 1 hora. Roberto contou que tinha conversado com pessoas antigas da região, confirmado a história da morte de Severino da Cruz, descoberto que Zé do Carmo realmente tinha mandado matar o vaqueiro honesto por ordem do coronel Tertuliano. "Arranjei um advogado da capital", disse ele antes de ir embora. "Homem bom, que conhece a lei e tem coração para entender sofrimento de gente pobre. Vai defender seu caso sem cobrar nada." Quando Roberto saiu, Dalila ficou sozinha na cela suja, sentindo algo estranho no coração. Era como se tivesse descobrido que existia mundo diferente, gente que fazia bem sem esperar recompensa. Mas tinha descoberto tarde demais, depois de sujar as mãos de sangue e a alma de vingança. O julgamento aconteceu num dia de outubro, com calor de rachar quenga de jumento. O fórum de Crato estava lotado de gente curiosa querendo ver a mulher que tinha matado o cangaceiro famoso. Dalila entrou no tribunal vestida de preto, cabelo preso, cara serena de quem fez o que tinha que fazer. O promotor pediu cadeia perpétua, argumentando que vingança particular era crime grave que não podia ficar impune. O advogado de defesa contou a história toda.
Pai assassinado, mãe morta de desgosto, filha órfã buscando justiça. O júri, formado por homens do sertão que conheciam a dureza da vida, deliberou por 2 horas. Veredicto: culpada de homicídio, mas com atenuantes. Pena: 5 anos de prisão que podiam ser reduzidos por bom comportamento. Dalila ouviu a sentença sem demonstrar emoção. 5 anos era pouco pelo crime que tinha cometido, mas era a eternidade para quem tinha 23 anos e coração cansado de tanta dor. Na saída do fórum, Roberto esperava na calçada de pedra irregular. Quando viu Dalila algemada sendo levada pelos guardas, chegou perto e disse: "Vou esperar você sair, Dalila. Não importa quantos anos demore." Era promessa bonita demais para ser verdade. Dalila sorriu triste e balançou a cabeça. "Não me espere, doutor. Mulher que mata uma vez pode matar de novo. O senhor merece coisa melhor que amor manchado de sangue." Foi a última vez que conversaram. Dalila foi levada para a prisão de mulheres na capital, lugar ainda pior que a cadeia de Crato. Roberto voltou para a fazenda e seguiu a vida, mas sempre guardou na memória o rosto da mulher que tinha salvado ele e se perdido no processo. Na prisão, Dalila descobriu o verdadeiro preço da vingança. Não eram os 5 anos de cativeiro, não era a solidão ou a comida ruim. O preço era a descoberta de que tinha jogado fora a chance de ser amada de verdade por homem direito. Tinha escolhido vingança pelo pai morto no lugar de amor pelo homem vivo, e agora ia carregar esse arrependimento pro resto da vida. Nas noites longas da prisão, deitada no catre duro olhando para as estrelas através da grade pequena, Dalila pensava no Roberto e no que podia ter sido. Mas era tarde demais para voltar atrás. A escolha tinha sido feita, o preço tinha sido pago, e agora só restava viver com as consequências. Dalila cumpriu 3 anos e meio de prisão com um comportamento exemplar, saindo em liberdade numa manhã chuvosa de março. A mulher que deixou a cadeia era diferente da mocinha vingativa que tinha entrado. O cabelo tinha fios brancos prematuros. O olhar era mais profundo, e a beleza tinha ganhado o toque de mistério que deixava qualquer homem intrigado. Voltou para o sertão sem planos nem destino certo. Passou primeiro em Pedra Branca, onde a tia mocinha ainda morava vendendo doce na feira. A velha recebeu a sobrinha com lágrimas nos olhos e panela no fogo, mas a conversa foi estranha, cheia de silêncios e palavras não ditas. "O povo ainda fala de você por aqui", disse a tia numa tarde de sol inclemente. "Uns com medo, outros com respeito. Dizem que você virou mulher perigosa, que conhece os segredos dos mortos." Era verdade. A história de Dalila tinha crescido na boca do povo que nem mandacaru na seca. Cada pessoa que contava acrescentava detalhe novo, até a mocinha vingativa virar figura lendária que misturava realidade com fantasia. Contavam que ela tinha feito pacto com o diabo para conseguir se aproximar de Zé do Carmo. Diziam que o punhal do avô era benzido com sangue de santo e só cortava quem merecia morrer. Falavam que ela podia ver a alma das pessoas só olhando nos olhos, descobrir segredos guardados há gerações. Dalila escutava as histórias sem corrigir nem confirmar. Deixava o povo acreditar no que quisesse, porque lenda protege melhor que verdade. Mulher perigosa ninguém mexe. Mulher comum qualquer um pode violentar. Depois de um mês em Pedra Branca, Dalila pegou a estrada sem avisar ninguém. Comprou uma égua mansa, sela usada e alforje pequeno para carregar os poucos pertences. Ia vagar pelo sertão sem rumo certo, como alma penada procurando paz que talvez nunca fosse encontrar. A primeira cidade que visitou foi Quixadá, onde arrumou trabalho numa casa de família, vendendo bordado e rendas. Ficou 6 meses, tempo suficiente para deixar marca na memória do povo local. Os homens se apaixonavam por ela à primeira vista, mas nenhum conseguia conquistar o coração de pedra que tinha sobrado depois da vingança. Um comerciante rico ofereceu casamento e casa grande. Um vaqueiro novo prometeu amor eterno e vida de rainha. Um doutor viúvo jurou cuidar dela como relíquia de igreja.
Todos receberam o mesmo não educado, mas definitivo. Dalila tinha aprendido que seu coração tinha morrido junto com Zé do Carmo naquela grota manchada de sangue. De Quixadá foi para Canindé, depois para Juazeiro, depois para o Crato, onde tudo tinha começado. Em cada lugar deixava história diferente, criava lenda nova que o povo ia contar por gerações. No Canindé, diziam que ela tinha benzido uma criança desenganada e salvado da morte. Em Juazeiro, contavam que ela tinha previsto a enchente do rio 3 dias antes de acontecer. No Crato, sussurravam que ela aparecia na grota onde matou Zé do Carmo, toda lua nova, conversando com a alma do morto. Dalila deixava as histórias crescerem porque elas serviam de proteção. Ninguém se atrevia a mexer com mulher que tinha fama de feiticeira, de benzedeira, de vingadora implacável. Podia viajar sozinha pelas estradas mais perigosas sem ser molestada por bandido ou malandro. Mas a solidão era pesada que nem pedra no peito. Dalila tinha virado lenda viva, mas lenda não pode ser amada de verdade. Os homens que se aproximavam dela queriam possuir o mistério, não conhecer a mulher por trás da fama. Era prisioneira da própria reputação. Uma noite de lua cheia, acampada perto de um açude seco, Dalila pegou o punhal de cabo de prata e olhou para a lâmina que ainda brilhava como no primeiro dia. A arma do avô justiceiro tinha cumprido o propósito, mas continuava ali, lembrando diariamente do sangue que tinha derramado. "Que é que eu faço agora, vovô Gregório?" sussurrou para a noite silenciosa. A vingança foi feita, mas a vida não tem mais gosto de nada. Como resposta, uma coruja piou 3 vezes no galho seco de um juazeiro. Dalila interpretou como sinal. Estava na hora de seguir em frente, deixar o passado enterrado de vez, procurar novo propósito para a vida que tinha sobrado depois da vingança. No dia seguinte, selou a égua e partiu rumo ao desconhecido. Não ia mais voltar para os lugares onde era conhecida. Ia procurar terra nova onde pudesse recomeçar. Talvez encontrar paz que tinha perdido na busca pela justiça. O sertão ganhava mais uma lenda ambulante, mulher misteriosa que aparecia e sumia que nem visagem, deixando rastro de histórias e corações partidos por onde passava. 10 anos se passaram desde que Dalila tinha sumido nas estradas empoeiradas do sertão. O tempo apagou muitas histórias, mas a dela ficou gravada na memória do povo que nem cicatriz que não sara nunca. Nas feiras, nos alpendres, nas rodas de fogueira, ainda se contava sobre a mulher bonita que usava amor como isca para fazer justiça. Cada contador acrescentava detalhe novo, até a história virar lenda completa. Diziam que Dalila tinha virado alma penada, condenada a vagar pelo sertão procurando outros assassinos para castigar. Contavam que ela aparecia para homens violentos na forma de moça indefesa, conquistava eles e depois desaparecia deixando só corpo frio e sangue seco. Roberto, o doutor da fazenda, nunca se casou. Vivia sozinho cuidando dos pobres e doentes, sempre esperando que Dalila aparecesse na porta pedindo perdão pelo passado. Mas os anos passaram, os cabelos branquearam e ela nunca mais voltou. Manuel Coiteiro morreu de cachaça ruim numa bebedeira de São João, levando para os vermes os segredos que sabia sobre cangaceiros e contrabandistas. Antes de morrer, delirando de febre, gritava o nome de Dalila e pedia perdão por ter apresentado ela ao bando de Zé do Carmo. O capitão Virgulino se aposentou da Força Volante e virou criador de gado na beira do rio São Francisco. Sempre que alguém perguntava sobre o caso mais interessante que tinha resolvido, contava a história da mocinha que matou o cangaceiro para vingar o pai. Dizia que tinha sido a única vez na vida que prendeu alguém sabendo que estava fazendo injustiça. Tia mocinha morreu de velhice numa manhã de domingo, depois de passar a noite inteira contando histórias da sobrinha para netas que nunca tinham conhecido Dalila. No caixão, entre as mãos enrugadas, estava um lenço bordado que a sobrinha tinha feito quando era menina inocente. Dos cangaceiros que sobreviveram à perseguição da Volante, alguns viraram fazendeiros respeitáveis, outros morreram em tiroteios posteriores. Mas todos guardavam na memória a imagem de Dalila.
A mulher que tinha conquistado o coração do chefe e depois espetado o facão nele sem tremer a mão. As histórias sobre ela foram se espalhando por todo o Nordeste. No Piauí, contavam que ela era feiticeira que enfeitiçava homem ruim. No Ceará, diziam que era santa que punia pecador. Na Paraíba, sussurravam que era diaba que levava a alma de assassino pro inferno. A verdade é que ninguém sabia onde Dalila tinha ido parar. Alguns juravam ter visto ela numa feira de Campina Grande, vendendo bordado e fugindo quando alguém a reconheceu. Outros diziam que ela tinha virado freira num convento do Recife, dedicando vida a Deus para expiar o pecado da vingança. Tinha quem garantisse que ela tinha casado com um comerciante português e mudado para o litoral, onde criava filhos longe da poeira e da violência do sertão. E tinha também quem afirmasse que ela tinha morrido de tuberculose numa santa casa de misericórdia, sozinha e esquecida como tantas mulheres pobres. Mas a versão que mais pegava na imaginação do povo era outra. Contavam que Dalila ainda andava pelas estradas do sertão, eternamente jovem e bonita, aparecendo para homens que maltratavam mulher ou matavam por dinheiro. Usava sempre o mesmo truque, fingia ser moça indefesa, conquistava o coração do malfeitor e na hora do beijo de amor espetava o punhal de prata. Diziam que ela só ia descansar quando todos os assassinos do sertão estivessem mortos e enterrados. Era justiceira eterna, condenada a vagar pela Caatinga até o fim dos tempos, carregando na cintura a arma do avô e no coração a promessa feita à mãe moribunda. A verdade sobre o destino de Dalila se perdeu que nem pegada na areia fofa. Ela tinha virado lenda, mistério, conto de fadas macabro que as mães contavam para os filhos para ensinar que maldade sempre encontra castigo. Mas numa coisa todo mundo concordava: Dalila do Rastro Quente tinha deixado marca profunda no chão seco do sertão. Marca que não apagava com chuva nem com tempo. Gravada a fogo na memória de um povo que sabia distinguir justiça de vingança, amor de ódio, mulher de anjo e anjo de demônio. E quando a lua mingua no sertão, quando o vento sopra entre os mandacarus e o silêncio da noite fica pesado que nem chumbo derretido, ainda tem quem jure ouvir o tilintar discreto das moedas de prata no punhal de uma mulher que passa montada em égua fantasma, procurando o homem ruim para castigar e coração limpo para perdoar. E assim termina a história de Dalila do Rastro Quente, meu povo. Mulher que nasceu da dor, cresceu na vingança e se perdeu entre o amor e o ódio. Quem morreu não calou, virou assombração na Caatinga. Quem matou por justiça virou lenda eterna. E quem amou sem ser correspondida virou alma penada que ainda vaga pelos caminhos empoeirados, deixando pegadas invisíveis que só os mortos sabem seguir. Dalila pode ter sumido do mundo dos vivos, mas continua viva na memória do sertão, onde as histórias não morrem nunca, e a verdade se mistura com fantasia que nem água doce com sal. Porque no sertão brabo, meu cabra, quem deixa nome na boca do povo nunca morre de verdade. Vira vento, vira lenda, vira sussurro na madrugada. Vira memória viva entre o rastro da pólvora